Ainda não há explicações seguras para a tragédia de Faro. Um avião DC-10 holandês despenhou-se esta manhã. Transportava 340 pessoas. Até agora estão confirmados 54 mortos. O piloto sobreviveu, mas não falou ainda com nenhum jornalista. No entanto, numa conversa com o diretor de urgências do Hospital de Faro, diz que perdeu o controle do aparelho depois de uma rajada de vento o ter atingido. Durante o dia, a SIC contactou pilotos e técnicos de aviação e todos confirmam. A abordagem ao aeroporto de Faro é difícil com mau tempo. Os pilotos habituados a aterrar na pista Algarvia queixam-se sobretudo da ajuda rádio. Ela é diferente da que existe em Lisboa e no Porto e revela-se por vezes deficiente com nuvens baixas. O desastre de hoje é o maior acidente aéreo de sempre em território continental português. 8h33. Pânico no aeroporto de Faro à chegada de um charter de Amsterdão. No DC-10 da Martinair viajavam 340 pessoas. Entre os passageiros, 20 bebés e crianças. A maioria holandesa. Portugueses eram pelo menos 6. Diz para mandar a maca. Durante algum tempo, esses foram os únicos números fiáveis. Era difícil fazer outros balanços. O avião ficou partido ao meio. A parte de trás, completamente calcinada. Era preciso remover os escombros para saber as verdadeiras proporções da tragédia. Vai. Puxa. Ao longo do dia, os números foram crescendo. Na pista 11 do aeroporto de Faro, recuperava-se o possível. No meio dos destroços, sinais de uma época que deveria ter sido de festa. Só o testemunho dos pilotos e a gravação da caixa negra poderão explicar o que de facto aconteceu. Até ao momento, há muitas contradições quanto às causas do acidente e, sobretudo, quanto à forma como o avião se despenhou. O DC-10 da Martinair descolou de Amsterdão de madrugada. Realizou um voo perfeitamente normal sobre França e Espanha. Entrou no espaço aéreo português por Chaves, continuando para sul por Viseu e Beja. A torre de controle de Lisboa avistou no seu radar. Tudo normal, tudo controlado. O avião estava a 7 km do aeroporto de Faro quando o comandante avisou a torre de controlo. Já estava a ver a pista. Mas aqui pode ter começado o problema. Ao contrário de Porto e Lisboa, o aeroporto de Faro não tem um sistema automático de apoio à aterragem. Ou seja, qualquer manobra exige correções de última hora por parte do piloto, fáceis de executar quando há bom tempo, bastante difíceis quando o vento sopra forte. Esta manhã havia rajadas de sueste. Um controlador de Faro terá visto labaredas numa das asas depois da última comunicação. Ainda o aparelho se encontrava a 500 metros. Outros testemunhos afirmam que o avião não parecia ter problemas até atingir a pista. Aí, uma rajada mais forte terá desequilibrado o aparelho, que bateu, ao que parece, com a asa direita na pista. Despenhou-se, partiu-se em dois e a traseira incendiou-se imediatamente. O drama prolongou-se por metade da pista, aproximadamente 1.200 metros, até que o avião se imobilizou numa zona de terra batida, 40 metros fora da pista. Há informações contraditórias também sobre o número de portugueses que seguiam a bordo deste avião da Martinair, uma companhia holandesa. Segundo as últimas informações, havia pelo menos 9 portugueses a bordo. As primeiras notícias indicavam que apenas 6 portugueses seguiam a bordo do aparelho. Certeza é que há pelo menos 6 sobreviventes. Os feridos foram contabilizados 124, 31 deles estão ainda neste momento em estado grave, espalhados por diversos hospitais, em Faro e também em Lisboa. À capital chegaram ao todo 16 feridos. 7 estão no Hospital de Santa Maria, 8 no de São Francisco Xavier e 1 no de São José. 5 deles encontram-se em estado grave. A unidade de queimados do Hospital Santa Maria era, à meio da tarde, um serviço à beira da ruptura. Os casos mais graves estão internados aqui. 3 holandeses com queimaduras superiores a 60%.
A unidade de queimados do Santa Maria dispõe apenas de 4 camas. Neste momento, os serviços não têm condições para receber mais gente. Esta é, aliás, a única unidade de queimados existente em Lisboa. Para uma população como tem a Grande Lisboa, que penso que se aproxima dos 3 milhões, é provavelmente necessário haver 2 unidades de queimados. Esta é a minha posição. Felizmente, as situações têm-se resolvido. Às 2h30 da tarde, chegou a Santa Maria o 7º ferido. Foi transportado de ambulância. Veio do Hospital São Francisco Xavier. Até final do dia, ainda poderão chegar aqui mais feridos ao Hospital de Santa Maria. De qualquer forma, os responsáveis pela unidade de queimados esperam que nenhum dos feridos sofra de queimaduras, nem necessite de cuidados de cirurgia plástica. É que os serviços já entraram em ruptura. Dos 3 feridos graves, um deles, um jovem de 15 anos, está desesperado para voltar para casa. O jovem de 15 anos esteve mais de meia hora dentro do avião. Suportou temperaturas muito altas. É o ferido que inspira maiores cuidados. No Hospital de São Francisco Xavier já estão ao todo 8 feridos. 2 ainda se encontram em estado grave. Os médicos esperam salvar toda a gente. As manobras de reanimação que estão a ser feitas, com certeza irão surtir os seus resultados e eles a pouco e pouco irão recuperar e irão depois começar o seu diálogo. Esta é a nossa perspectiva. O Hospital de São Francisco Xavier não chegou a entrar em situação de ruptura. Sobre a Martinair, as autoridades holandesas garantem que ela é uma companhia segura. A própria família real holandesa opta pelos seus aviões. O acidente de Faro é uma exceção. Propriedade de um milionário, a Martinair é a primeira companhia aérea holandesa de charters. Financeiramente muito sólida, a sua frota conta com 3 DC-10, entre os quais o que caiu hoje em Faro, 2 Airbus 310, 3 Boeing 747, os famosos jumbos, e 5 Boeing 767, um dos quais aterrou antes do avião acidentado na capital algarvia. A Martinair é ainda proprietária de 3 Cessnas, aviões mais pequenos utilizados pela família real holandesa nas suas deslocações. A segurança da companhia é conhecida e avalizada pela ministra holandesa dos Transportes. O desastre mereceu já uma reação do governo holandês, que está em contacto permanente com o governo português. And since we understood that many Dutch tourists are involved, we are following at this moment the situation. I got information from my colleague Mr. Antas and my colleague Mr. Amaral that Portugal is doing its utmost to look after the wounded people. I think that's the most important thing you have to do just after a crash. And afterwards, of course, we will be helpful to the Portuguese authorities into the investigation that must be done. A Martinair voa para Portugal há 15 anos, sendo assistida no nosso país pela Servicer. O último balanço de vítimas divulgado pelo Ministério da Administração Interna dá como confirmadas a morte de 54 pessoas e aponta ainda como desaparecidos 4 pessoas. Até ao momento foram identificadas 115 pessoas das 340 que eram transportadas por este avião DC-10 da Martinair. Segundo as últimas informações, havia pelo menos 9 portugueses a bordo deste avião. 6 sobreviveram, quase todos jovens, e um bebé de 9 meses. 9 portugueses no voo da Martinair. O charter de Amsterdão trouxe a bordo passageiros registados com nomes familiares. Araújo, Ribeiro, Trindade, Cesário. Quase todos com menos de 30 anos. Portugueses que trabalham ou estudam na Holanda. Vinham passar um Natal a Portugal. 6 sobreviveram ao acidente. José Araújo, de 52 anos, foi um deles. Hoje depois saímos como pudemos da carcaça do avião, quando começaram as grandes explosões enormes do resto dos tanques. E os socorros só ouvimos os carros de bombeiros à distância que tentariam apagar o fogo e fomos transportados numa carrinha particular ou de uma firma qualquer até o aeroporto. Ali, de certeza, 10 minutos ou isso, não vimos ambulâncias. Todos lembram o momento mais dramático. Todas as pessoas estavam em pânico para saírem e empurravam assim todas, mas eu queria ficar no avião à procura do meu filho. Entre os sobreviventes está também uma cidadã angolana. Diz que deve a vida ao marido holandês. Foi o meu marido que me tirou do meio da... Eu não sei a palavra, mas... Quando tudo parou... Desculpa para o meu português. Quando tudo parou, eu estava em cima da linha. Quer dizer, eu estava em cima do... cadeiras. Eu tirei e tínhamos
que saltar nos restos do avião e depois voltei para tirar mais pessoas e quando estava a tirar a terceira pessoa, o avião explodiu. O avião explodiu, é o que dizem quase todos. 3 portugueses, segundo as últimas informações, morreram na explosão.